Olá, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Jane, sou pedagoga, psicopedagoga e educadora parental. Agora vamos para a aula número 2, o poder do exemplo. Entendam que a coisa mais importante que nós temos em relação a como a gente aprende é através do que a gente vê, não do que ouvimos. E criança, adolescente, é a mesma coisa. Por isso que eles são tão influenciáveis. Então, quando aquela criança vê algo que o pai ou a mãe não fala que é certo ou que é errado, a criança naturalmente entende que está tudo bem, não é? E se tem pessoas próximas aos pais que fazem esse tipo de coisa, então tá tudo ok. Tem que falar. Você pode não falar ali naquele momento, mas depois você vai voltar a essa situação. Quando chegar em casa ou quando estiver num outro ambiente, tem que falar. Eu até mencionei no vídeo anterior, a educação autoritária é aquela educação que você não tem direito de fazer nada. Você fica enclausurado, né? Dentro de casa, você só faz as suas obrigações e respira e acabou. Tem muito pai, muita mãe que ainda mantém esse tipo de estilo de educação, essa forma de educar, porque foram educados assim. E claro que isso tem que ser desconstruído, mas é para você entender. O estilo autoritário é isso. E o estilo permissivo é aquele pai, aquela mãe que não tem autoridade nenhuma sobre o filho, sobre a filha, eles não estão nem aí, né? As crianças, os adolescentes não estão nem aí para os pais, tratam de qualquer forma, parece que é coleguinha, né? E não é isso, existe uma hierarquia, a gente tem que respeitar isso, como eu falei também no vídeo anterior. Aqui nenhum adulto, pelo menos que eu conheço, tem amigos e amigas, crianças e adolescentes. Não, nós convivemos com crianças e adolescentes, obviamente existe respeito, mas não confunda os papéis. Pai e mãe não tem que ser coleguinha de filho, não tem que ser amiguinho de filho, porque isso distorce na cabeça deles, achando que meus amiguinhos eu faço o que eu quiser, eu chamo da maneira que eu quiser, que eu bem entendo, eu não preciso respeitar. É assim, é no igual. Pai e mãe é igual a filho? Se eu chegar, vocês também, que têm aí mais de 35 anos, chega na casa dos seus pais, ou eu mesma tento fazer uma coisa dessa, falar qualquer besteira ali para eles. Como se eu estivesse falando com os meus amigos ou as minhas amigas. Tenta fazer isso, para você ver o que você vai ouvir. Você tá entendendo? Então, assim, não é um extremo ou outro extremo, é o caminho do meio. Adulto tem que respeitar criança e adolescente, como criança e adolescente tem que respeitar adulto, ok. Mas não é dessa forma. Existe um processo, existem as etapas, existe uma outra forma de educar, que não é ser negligente, que não é ser autoritário e que não é ser permissivo. O negligente é aquele que abandona a educação, tá nem aí. Deixa na mão de um, deixa na mão de outro, tá? Isso quando vivem com eles, que geralmente eles terceirizam, jogam, né, para alguém da família. Eu tô falando não de pessoas que têm rede de apoio, estão trabalhando, estão estudando, não. Estou falando de pessoas que não querem o papel de mãe e de pai, só colocaram no mundo, tá? E aí sente aquele fardo, não quer se responsabilizar, não tem, né, o que fazer mais, e aí vai deixando correr solto. Isso é uma outra situação. Quando você tem autoridade, não é não. Acabou. Não tem mais, não tem porquê, independente do que quer que esteja acontecendo. Os seus limites foram ultrapassados, as regras foram quebradas, os combinados não foram respeitados, acabou. Você vai aplicar o que é necessário aplicar para que aquela criança ou aquele adolescente não faça mais aquilo. Todo mundo tem que ter responsabilidade, todo mundo tem que entender o que é regra, o que é limite, o que é ultrapassar o limite do outro, o que é não permitir que ultrapassem os seus. E você vai orientando, você vai conduzindo. Como? Ensinando. E é dessa forma que eles vão aprendendo. Agora, fala uma coisa, faz outra, também não vai dar certo. Ou você está dentro de casa, convivendo com outras pessoas, aí você tem uma forma de educar e o outro tem uma outra forma de educar totalmente diferente, também não vai dar certo. Ou senta para conversar ou não vai dar certo. Só isso. Não tem o que fazer. E se você tem muita dificuldade em entender como é o processo para educar, ou tem outras questões e você precisa se aprofundar porque você não está dando conta, eu vou deixar abaixo na descrição de todas essas aulas do minicurso a minha consultoria individual Conexão Familiar. Ali a gente pode conversar. Vou deixar a página de vendas da minha consultoria para você ter mais informações e depois é só agendar a sessão que você vai falar comigo diretamente pelo WhatsApp.
No próximo vídeo, eu vou falar sobre comunicação pacífica. Qual a sua importância? Até a próxima aula!